Salve, o Conta Mais está no ar, novamente em modo home office, como você pode ver. E eu já começo com uma pergunta. O que causa mais impacto? O coronavírus ou as medidas para combater a pandemia? Essa é uma questão que tem suscitado enorme debate, muitas vezes discussões acaloradas, tem virado tema até de presidentes. Na internet, imagens, memes, mensagens compartilhadas em grupos. E é um tema que fez até com que figuras públicas se desentendessem por terem visões antagônicas com relação a isso, como foi o caso do Marcos Mion e do Roberto Justus. Eu recebi um gráfico da JP Morgan, atribuído a JP Morgan, a gente já não sabe mais nessas épocas de fake news, mas que faz todo sentido porque casa com a fala do ministro da Saúde, o Mandetta, que de 6 a 20 de abril vai ser o pico do contágio. Condiz com o que o Mandetta disse que em meados de abril nosso sistema de saúde vai entrar em colapso. Eu já falo mais sobre isso. Mas o que isso quer dizer? Que para a gente ter esse pico nessa data, as pessoas estarão se contaminando entre hoje e quarta-feira. Ou seja, a gente tem que redobrar o cuidado agora. Se você pode ficar em casa, se tranque em casa, não é férias. Para de passear, para de dar o rolê, para de querer juntar as pessoas. Para! Eu acredito que a gente vai conseguir, a gente tem que ter fé em Deus que a gente vai conseguir. Vamos quebrar essa previsão. Porque agora eu digo, se o sistema de saúde colapsar, isso quer dizer que não importa o dinheiro que você tem, a influência que você tem, você não vai achar leito, você não vai achar UTI, você não vai achar respirador, não importa. John, estamos em total desacordo e eu vou te passar uma matéria de um cara genial dos Estados Unidos falando sobre essa histeria. 1 milhão de mortos, que quando alguém faz um argumento desse, com todo o respeito também, que eu te acho um cara muito inteligente, quando alguém solta um argumento desse, aí acabou, né? 1 milhão de mortos no Brasil. Em lugar nenhum no mundo teve, o total de mortos até agora no mundo foram de 12 mil. 12 mil pessoas morreram do coronavírus até agora. Isso é absolutamente nada. 220 mil infectados. E o Brasil é tão abençoado por Deus que aqui ele vai matar 1 milhão. Nenhum lugar do mundo, nem na China onde tudo começou, nem em lugar nenhum. Mas aqui vai matar 1 milhão. Então, quando você faz um argumento desse, aí, Mion, não dá nem para discutir. Qual é a sua visão? Qual é a sua opinião? O que vai trazer os impactos mais drásticos, mais graves para o Brasil e para os outros países? O coronavírus ou as medidas de combate à pandemia? Comenta neste vídeo, mande a sua mensagem que eu quero saber exatamente o que você está pensando, beleza? Olha só, por um lado, que a recessão vai ser duríssima, que muitas empresas vão fechar as portas, que muitas pessoas vão perder os empregos, com relação a isso eu não tenho dúvida. Por outro lado, as ações de governos, de bancos centrais e até mesmo de empresas na tentativa de fazer frente a essa pandemia têm sido também sem precedentes. E a gente selecionou aqui alguns exemplos para entender o que empresas, o que o setor privado tem feito para tentar também dar a sua dose de contribuição. Vale e Petrobras, por exemplo, doaram uma enorme quantidade de kits para teste contra a doença. Outras empresas têm doado álcool gel para a rede pública enfrentar a possibilidade de contaminação no atendimento aos doentes. As maiores doações foram do Boticário para a Prefeitura de Curitiba, 1.700.000 litros, e da União da Indústria de Cana-de-Açúcar, que doou 1 milhão de litros. A Ambev produziu 500.000 garrafas PET de álcool, que serão doadas à rede pública. Isso até virou tema de meme. Olha só, o pessoal achando que o dinheiro investido nas cervejas tem dado mais retorno até do que aquele recolhido por impostos. E tem também as empresas que doam dinheiro. Um grupo de 28 empresas de São Paulo acertou uma doação de 96 milhões de reais para o governo estadual. A Marfrig, empresa de alimentos, doou 17 milhões e meio para a compra de testes e de respiradores artificiais. O Burger King anunciou que destinaria 1 milhão de reais para o SUS e a mesma quantia foi doada também para o SUS pela empresa da apresentadora Xuxa Meneghel. O envolvimento de empresas no combate ao coronavírus não é uma exclusividade brasileira, não. Isso também acontece no resto do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Amazon doou 5 milhões de dólares para pequenas empresas que ameaçavam precisar fechar os negócios. E o Alibaba doou também máscaras e equipamentos
para os governos da Itália, do Irã e da Etiópia. São exemplos de que empresas podem sim dar a sua dose de contribuição nesse cenário extremamente adverso que a gente vive e, de fato, algumas já começaram a exercer esse papel. O Conta Mais está só começando e tem muitos outros assuntos, olha só. Mais um dia de sangria no mercado financeiro, certo? Errado! As bolsas decolaram no Brasil e no mundo. Porque as ações na China, epicentro da pandemia de corona, caem muito, mas muito menos do que as do Brasil. Homem-Aranha limpando janela em Nova York, Wolverine cortando frios no Mercadão. É o terceiro episódio da série das empresas que quase quebraram, mas conseguiram se recuperar. E ainda os memes da quarentena. Hoje, no terceiro episódio da série sobre as empresas que beliscaram a falência, você vai ver a crise que quase fez com que a trajetória e a carreira de super-heróis tivesse que ser diferente. Olha só. Esqueça as batalhas contra forças extraterrestres e deuses nórdicos. O que chegou mais perto de exterminar os heróis da Marvel foi a crise que obrigou a empresa a abrir um pedido de falência e demitir 1/3 dos seus funcionários, isso em 1996. Chatão isso. A saída foi partir para o cinema. A Marvel passou a fazer a pré-produção de filmes dos seus super-heróis, licenciando a produção e distribuição para estúdios renomados de Hollywood. O dinheiro arrecadado com lançamentos como Homem-Aranha e X-Men impediu a falência da Marvel. Só que a fatia arrecadada pela empresa nesse processo era muito modesta. Por exemplo, dos 3 bilhões de dólares arrecadados mundialmente nos 2 primeiros filmes do Homem-Aranha, só 62 milhões foram para os cofres da Marvel. A única solução era montar um estúdio de cinema que desse conta de todo o processo. A Marvel conseguiu 525 milhões de dólares do banco de investimentos Merrill Lynch e iniciou um dos processos mais lucrativos da história do cinema. Desde que esse novo modelo de negócios foi implementado, os filmes da Marvel já arrecadaram mais de 8 bilhões de dólares. O sucesso absoluto nas bilheterias chamou a atenção de quem? Da Disney, que comprou a Marvel em 2009 por 4 bilhões de dólares. E a série sobre as empresas que quase quebraram, mas conseguiram dar a volta por cima aos 45 do segundo tempo, ainda não terminou não, hein? Amanhã tem mais um episódio. Olha só, gravação interrompida por motivos de... Maia. Vai brincar lá embaixo que estamos trabalhando. Home office. É isso. Se o que você tem ouvido são os números brutais do coronavírus, o aumento do número de mortes, de infectados, a velocidade da expansão da doença, os impactos econômicos, você deve estar pensando, bom, claro que hoje foi mais um dia de bolsas derretendo, né? Errado, não foi não. As bolsas subiram e pra valer. Dá uma olhada no que aconteceu no fechamento do mercado. E olha, mesmo com essa forte alta de hoje, a Bolsa brasileira no ano, é claro, está muito negativa. A Bolsa dos outros países também está sentindo muito os impactos da pandemia, das medidas de combate a essa doença. Mas tem um ponto intrigante. Porque na China, país onde a doença primeiro surgiu e com mais velocidade se alastrou, onde os impactos há mais tempo estão presentes, porque justo na China a bolsa tem caído muito menos do que nos outros países. Olha só uma comparação da bolsa de Xangai com a bolsa brasileira, com o índice de ações de Nova York e também de outros países. Tudo isso do dia 23 de janeiro, quando a crise de saúde de fato eclodiu, até hoje.
Você percebe aí que o desempenho da bolsa chinesa é muito dissonante, muito diferente das outras, destoa mesmo. Mas por que diabos isso acontece? Aqui a gente não come morcego, não teve ainda um número nem de infectados nem de mortos comparável ao da China, embora seja crescente. Por que lá, no epicentro dessa pandemia, o resultado tem sido esse? Alguns motivos ajudam a entender isso, olha só. A explicação vem de algumas características da bolsa da China. Olha só. O mercado chinês sofreu várias intervenções nos últimos anos. A maior foi em 2015, quando a bolsa desabou 30%. Naquela ocasião, o governo comprou 144 bilhões de ações da bolsa de Xangai. Com isso, hoje, o governo é detentor de 6% dos papéis negociados. E como o governo não é um especulador, não fica comprando e vendendo a todo instante, a volatilidade diminui muito e também as quedas em momentos trágicos como o atual. Além disso, a principal bolsa do país é fechada para a participação de estrangeiros. Isso tem lá o seu impacto e vai além. Outra medida adotada é restringir a venda de ações no curto prazo quando há muita volatilidade em momentos de emergência. Isso aconteceu lá em 2015 e voltou a acontecer este ano. Portanto, os movimentos são menos abruptos por lá do que por aqui. Tudo isso pode não combinar com o espírito da Bolsa de Valores, do mercado acionário, com investidores comprando e vendendo livremente, mas são aspectos que ajudam a entender por que o desempenho da Bolsa chinesa, da Bolsa de Xangai, tem sido tão diferente, embora o país tenha sofrido e muito com o coronavírus. E para homenagear o bom humor do brasileiro, bom humor resiliente que aparece até mesmo em momentos de reclusão, a gente tem aqui no Conta Mais o quadro Memes da Quarentena. Essas foram as escolhas do nosso editor hoje. Tem muito meme circulando por aí. Eu sei que você está recebendo muito também, está compartilhando no grupo de amigos, da família e tudo mais. Manda pra gente também, manda lá no Instagram do Invest News através do direct que a gente recebe e lê tudo também, tá? E comenta neste vídeo, deixa seu like, segue o nosso canal. Número de inscritos no YouTube tem aumentado muito, nas redes sociais também, e muita gente está visitando o investnews.com.br. Desde já, um beijo enorme, é uma baita equipe que está envolvida nesse projeto, por isso eu quero agradecer demais a sua colaboração. A curva está em franca expansão, isso é muito, muito legal de ver um projeto que começou do zero, crescendo em tamanha velocidade. Pessoal, muito obrigado, amanhã tem mais Conta Mais em modo home office. Tchau, beijo.